está aí nos assistindo nessa manhã. Estamos aí na nossa peregrinação, na nossa caminhada ao longo da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Hoje a nossa proposta, então, trabalharmos a aula de número 16. Aula de número 16. Já andamos bastante, não é mesmo? E então nessa manhã o tema da aula é Paulo vai defender o seu apostolado, ou seja, Paulo defende o seu apostolado. Vamos trabalhar então o capítulo de número 11 da segunda carta aos Coríntios e vamos trabalhar então todo esse capítulo. Eu quero, antes de mais nada, convidar você a fechar os seus olhos para que juntos nós então façamos uma oração pedindo para que Deus nos ajude nessa manhã. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nessa manhã nós te damos graças pela tua bondade, te damos graças a Deus pelo dom da vida e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude no aprendizado da tua santa palavra. Abra as nossas mentes e os nossos corações para recebermos uma porção dobrada, uma unção especial descida do teu santo trono. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Abra sua Bíblia então aí. Vamos ler então 2 aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 1 ao verso 33. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos de 1 a 33. Você achou aí? Então vamos lá? Vamos fazer a leitura? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vier da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Versículo 10. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Verso 16. Outra vez digo: ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Que falo, não falo segundo o Senhor, e sim por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escraviza, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais.
em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, fui 3 vezes fustigado por varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me inflame. Versículo 30, se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas no grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei de suas mãos. Bom, introduzindo o assunto, Paulo, no capítulo 11, vai voltar então a fazer uma defesa do seu apostolado. Lembrando, e em alguns momentos ao longo da nossa caminhada, eu fui fazendo e chamando a atenção de que em grande parte dessa carta, Paulo vai expor as defesas do seu chamamento como um apóstolo, as defesas como um enviado de Deus para fundar igrejas. Por quê? Porque os falsos mestres ali adentraram ali na igreja de Corinto, lançaram uma série de mentiras, uma série de acusações a respeito de Paulo, e nesse capítulo 11 então a gente percebe que Paulo vai fazer uma grande defesa acerca do apostolado dele em prol e benefício da igreja em Corinto. Então aqui a gente percebe que os falsos mestres então continuam a atacar a igreja com as suas mentiras, com as suas falsidades, com as suas dissimulações. Os objetivos então desses falsos mestres eram exatamente de introduzir uma falsa doutrina dentro da igreja, como nós vimos em alguns momentos. Paulo vai expor para que a igreja tome cuidado, porque esses falsos mestres vinham com falsas doutrinas, vinham com mentiras, e eles estavam ali enganando algumas pessoas dentro da igreja. Eram homens então especialistas em enganar, na arte do engano, da mesma forma como o diabo faz e tem feito aí nesses dias solto pelo mundo. Esses falsos apóstolos, então, eles pegavam a questão que nós debatemos várias vezes, uma religiosidade e não a graça de Deus. Eles queriam introduzir práticas judaizantes, principalmente práticas judaizantes, dentro da igreja, quando na verdade o apóstolo Paulo vinha ensinando que o homem busca a salvação pela graça de Deus, que é um presente que Deus nos dá por meio do sacrifício de Cristo, que o homem se aproxima diante de Deus não por sacrifícios próprios, mas pelo sacrifício que Cristo executou na cruz do Calvário. E então esses falsos apóstolos estavam querendo o quê? Queriam destruir esses pilares, queriam destruir essas verdades, para que as mentiras deles então pudessem ser introduzidas dentro ali daquela igreja. Nos dias atuais, a verdade de Deus então tem sido atacada pelos falsos mestres. Nós estamos vivendo uma época da era digital, onde as informações e a comunicação elas saem do Oriente para o Ocidente e vice-versa, no apagar das luzes, numa velocidade muito grande, e muitas vezes o que nós recebemos de informações vão contra o que a Bíblia Sagrada, o que a palavra de Deus nos diz. E da mesma forma então que Paulo vinha lutando lá com relação à inserção desses falsos mestres e das suas mentiras dentro da igreja de Corinto, hoje em dia também nós precisamos estar atentos, precisamos estar atentos mesmo, nós precisamos estar espertos para que a gente não caia então em ciladas, em mentiras que venham distorcer aquilo que a Bíblia diz. Então, pensando nisso, pensando nessas questões, nós podemos destacar então esse texto nessa manhã em 4 pontos principais. Vamos destacar 4 pontos e vamos trabalhar esses pontos. O primeiro deles então é o cuidado de Paulo com a igreja do Senhor.
Como eu falei no início, a grande parte da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, Paulo vai escrever exatamente tentando defender o seu apostolado, tentando defender o seu chamamento. Não porque ele entendia que as ofensas, as difamações, as calúnias que ele estava sofrendo poderiam afetar quem ele sabia, quem ele tinha certeza que era, mas para evitar qualquer tipo de desencontro, de desarmonia, de perda de lucidez para a vida espiritual da igreja, Paulo se sente então inspirado pelo Espírito Santo de Deus na necessidade de levantar argumentos que então venham trazer o que? Venham trazer a igreja a um despertar, venha trazer a igreja de Corinto à lucidez, venha fazer com que a igreja de Corinto voltasse a refletir nas verdades bíblicas que estavam sendo postas. E aí então, ou seja, Paulo refere cuidar da igreja com o zelo de Deus, como o pai cuida da pureza da filha. E é por isso que Paulo então começa o capítulo dizendo do cuidado e do zelo que ele tem pela casa do Senhor. A igreja do Senhor é considerada o quê? Considerada a noiva de Cristo, considerada a noiva do Cordeiro. Esse Cordeiro é Jesus Cristo, e ela está sendo preparada e adornada para as bodas do Cordeiro. Então, naquele grande dia, no dia que a Bíblia nos diz das bodas do Cordeiro, a igreja precisará estar preparada, precisará estar pronta para poder desfrutar do casamento com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Essa noiva precisa estar como? Está vestida de modo adequado, está vestida com as roupas adequadas. Ela precisa se apresentar diante de Deus de modo puro, de modo imaculado, de modo então que o Cordeiro a receba preparada para as bodas. Então, Paulo, como um pai na fé daquela igreja, como um pai que cuida da sua filha, ali na preparação da sua filha para o casamento, ele cuida protegendo a filha, cuida preparando a filha, dando os ensinamentos, mostrando à filha a realidade da vida, a realidade do mundo. Então, seja de como ela deve se proteger, de como ela deve se cuidar, para quê? Para que no momento certo que essa filha encontre o homem certo, ela então possa receber deste homem tudo aquilo que ela espera. Da mesma forma, o apóstolo Paulo tem esse zelo para com a igreja. Por quê? Porque ele quer que essa igreja esteja realmente pronta, preparada para encontrar com o seu noivo, que nós sabemos que é Jesus. Paulo também então destaca que a igreja deve estar atento às mentiras dos falsos mestres. E aí, com relação a isso, os falsos mestres, eles apresentavam o quê? Uma nova versão do Evangelho de Cristo. O propósito desses mestres era o quê? Era disseminar mentiras, minando a autoridade apostólica de Paulo, minando aquilo que Paulo já tinha lançado como alicerce para a igreja de Corinto. E à medida que esses homens iam minando as verdades que Paulo já tinha apresentado à igreja em Corinto, eles também traziam consigo o quê? Uma nova mensagem que desviava assim a igreja da graça de Deus. Então esses homens, eles falavam assim: olha, pode manter a graça aí, mas é preciso ter outras coisas mais. E nós sabemos que a graça é completa, que a graça é única, que o homem chega a Jesus Cristo por meio da graça expressada na cruz do Calvário, e não precisa de outras coisas mais para que o homem seja redimido diante de Deus. Não são talentos humanos, não são boas obras, não são cumprimentos de ritos que fazem o quê? Que justificam o homem diante de Deus, mas sim a obra que Cristo fez na cruz, aquilo que Cristo demonstrou, se colocando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, colocando-se como um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, para que eu e você pudéssemos então nos reconciliar com Deus. Essa mensagem, que é a mensagem principal do Evangelho,
era essa mensagem que esses falsos mestres estavam querendo então distorcer, lançando outras ideias. Eles então queriam corromper, esses falsos mestres queriam corromper a sã doutrina, corromper os fundamentos que a igreja de Corinto já tinham recebido provenientes do apóstolo Paulo, da mesma forma como a serpente fez com Eva no paraíso. E é por isso que Paulo cita este exemplo aí no texto que nós lemos, quando ele fala assim: olha, vocês tomem cuidado, porque da mesma forma como a serpente enganou Eva, esses falsos apóstolos, esses falsos mestres querem ludibriar e enganar vocês. E aqui fica uma grande lição para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todo aquele que realmente quer ser um discípulo de Cristo. E qual é essa lição? Vamos ver? No jardim do Éden, a serpente enganou Eva fazendo o quê? Primeiro, questionando a palavra de Deus. Questionando a palavra de Deus. Primeiro, a serpente conversando ali com Eva, questionou: não, mas será que é isso mesmo, Eva? Não é bem assim, a palavra de Deus não é desse jeito, Eva. Depois, a serpente, então, ele nega a palavra de Deus. Olha, Eva, claro que Deus não vai fazer nada com vocês. Na verdade é o seguinte: vocês podem comer, porque assim, no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Então, ou seja, é bom que vocês comam, vocês vão estar mais próximos, você vai estar mais próximo de Deus, sendo igual a Ele. E nós sabemos que a orientação de Deus qual que era? Era o contrário. Depois você vai poder ver lá em Gênesis, no capítulo 3, esse diálogo que a Eva tem com a serpente, e aí você percebe claramente o quê? Que Deus tinha posto uma orientação, que a orientação de Deus era clara, que a mulher deu voz para escutar, deu ouvidos, para escutar a voz da serpente. A mulher foi se deixando encantar por aquilo que a serpente estava dizendo, e aí depois a serpente então começa a introduzir mentiras, dizendo: não, Deus já, é claro que vocês não morrerão, na verdade vocês vão ser semelhantes a Deus, e é claro que vocês não vai acontecer nenhuma consequência séria com vocês. E aí nós sabemos o desfecho, que foi um desfecho trágico, porque homem e mulher desobedeceram a orientação do Senhor, e então o pecado adentrou na história da humanidade. Perceba você que o mesmo princípio que a serpente usou lá no paraíso para tentar o homem e a mulher e fazer com que eles pecassem diante de Deus, que eles caíssem em sua santidade diante da presença de Deus, a mesma forma, o mesmo agir, o mesmo princípio estava adentrando na igreja de Corinto, e Paulo então tem que escrever para abrir os olhos da turma lá, abrir os olhos da igreja. E hoje, nos dias de hoje, na igreja do século XXI, esse mesmo princípio, essa mesma arte do engano que a serpente usa, tem adentrado nas vidas das pessoas, nas igrejas, e tem causado grande confusão e grande destruição. E é por isso que nós precisamos então estar atentos. A arte do engano do diabo se caracteriza em distorcer a verdade da palavra de Deus, corrompendo então a mente das pessoas. E por que corromper a mente das pessoas é tão importante nessa arte que o diabo desenvolve? Porque ele sabe que uma vez que ele conquistou a mente, ele tem toda a pessoa na sua mão. Tudo começa aqui no campo das ideias. Tudo aquilo que eu venho a desenvolver, eu venho a agir, eu venho a falar ou me comportar, primeiro nasce como uma ideia, os pensamentos vão sendo formados na nossa mente, e aí nós então concretizamos esses pensamentos com ações. E aqui então é exatamente isso. Uma vez que o inimigo conquista a mente do indivíduo, ele tem então todo o indivíduo em suas mãos, e por isso nós precisamos então estar atentos. Paulo vai destacar também nesse ponto que esses falsos mestres, primeiro, pregavam um outro Jesus. Por que eles pregavam um outro Jesus? Porque eles falavam de prodígios? Sim, falavam de prodígios. Falavam de milagres? Também falavam de milagres. Mas o que eles não falavam? Eles não falavam da cruz do Calvário. Eles não falavam do sacrifício de Cristo naquela cruz. E então nós percebemos o que? Que eles destacavam glórias, destacavam poder em detrimento do que? Daquilo que a cruz nos mostra. Porque as
chama à servidão, a cruz nos chama à humilhação, a cruz nos chama à piedade, a cruz nos chama o quê? A sermos humildes diante de Deus e diante das pessoas. Esses falsos mestres também, eles tinham um outro espírito. Qual era o espírito que habitavam eles? Exatamente um espírito de arrogância e de vanglória. Por quê? Porque eles se gabavam de exaltar a si mesmo. O que eles queriam era a glória, o que eles queriam era o poder, eles queriam ser reconhecidos pela igreja de Corinto como pessoas de grande autoridade, pessoas de grande destaque. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada é muito clara quando ela diz que importa que Jesus cresça e que eu e você diminuamos, porque quando nós diminuímos, Ele cresce nas nossas vidas. Esses falsos mestres também aqui, abraçavam um outro evangelho, ou seja, deixa eu falar para você aí que está me assistindo, só existe um evangelho, só existe o evangelho de Cristo. Ou nós aceitamos esse evangelho como ele realmente é, ou não aceitamos, não tem meio termo, não tem como você falar, eu gosto disso, mas não gosto daquilo, porque com Deus ou é tudo ou é nada, ou você está em Deus, ou você está fora de Deus, ou você junta com Deus, ou você espalha, ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus, não tem outra via, não tem outra alternativa. Esses falsos mestres, então, eles diziam então que não existe evangelho, abraçavam um outro evangelho, não existe, e aqui nós destacamos, melhor dizendo, porque esses falsos mestres, então, eles tiravam a cruz daquilo que eles estavam expondo, eles queriam pregar um evangelho sem cruz, e nós sabemos claramente que a cruz é o grande símbolo, o grande expoente do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é nela que se resume os dois maiores mandamentos. Quando Jesus foi questionado, qual era o maior mandamento, Jesus falou o seguinte: olha, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, e o segundo mandamento semelhante a esse, ou seja, tão importante quanto esse primeiro mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você for observar, nós nos relacionamos com Deus na vertical, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma e todo o entendimento, vertical, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, horizontal. Se nós percebermos esse movimento de vertical com horizontal, nós desaguamos onde? Exatamente no simbolismo da cruz do Calvário. E aí, continuando então, por isso nós precisamos destacar: não existe cristianismo sem renúncia e não existe cristianismo sem arrependimento. A cruz nos chama à renúncia, a cruz nos chama ao arrependimento. Essas são as duas grandes características da conversão. Tem muita gente que pergunta assim: como posso saber se sou convertido? Como é que funciona esse negócio de conversão? E aqui estão dois grandes pilares da conversão em Cristo Jesus, que são eles, exatamente, renúncia e arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas faltas, me arrependo dos erros e transgressões que tenho cometido diante de Deus e diante dos homens, e ao mesmo tempo eu renuncio tudo aquilo que o mundo tem a me oferecer que não vem da parte de Deus. Neste processo nós nos encontramos no que chamamos então de conversão. Segundo ponto então que a gente pode destacar é que Paulo, então, no texto, ele vai abrir mão dos seus direitos por amor à igreja de Cristo. Você pode perceber, eu não sei se foi a primeira vez que você leu esse texto, mas você percebe claramente que Paulo está incomodado em ter que escrever isso que ele escreveu. E por quê? Porque chegou um determinado ponto que Paulo percebeu que a forma como ele vinha apresentando as questões, a igreja de Corinto não estava sendo muito receptiva. Então ele se vê na necessidade, de uma forma que ele não gosta, de o quê? De se auto-apresentar. Para quê? Para exatamente botar um ponto final na questão e quebrar aquilo que os outros apóstolos estavam se vangloriando.
porque aqueles outros apóstolos se gabavam de um monte de coisa, dizendo que Paulo era o quê? Desprezível, e ele, assim eles apresentavam Paulo à igreja de Corinto. Então Paulo vai aqui, os falsos apóstolos, primeiro, eles cobravam por seu discurso. Você percebe claramente Paulo dizendo aí no texto bíblico que nós lemos, que em nenhum momento ele procurou ser pesado à igreja. Aliás, nas vezes que ele teve sustento da parte da igreja, foi os irmãos da Macedônia, que era uma igreja, nós já vimos isso, muito mais pobre do que a igreja de Corinto, era uma igreja pobre, a igreja da Macedônia, e esses irmãos mandavam ofertas para o sustento do apóstolo Paulo. Então, esses falsos apóstolos, eles costumavam cobrar pelos seus discursos. Naquela época, então, na época que Paulo escreve a igreja de Corinto, era comum que os grandes oradores, os grandes filósofos, os grandes arautos, os homens ali, muito eloquentes que havia ali naquela região, eles cobravam um preço altíssimo. Por quê? Porque quanto mais caro o orador cobrava, mais ele parecia o quê? Parecia importante. E aí os falsos mestres falavam: olha, Paulo nem cobra por aquilo que ele ensina, Paulo nem cobra por aquilo que ele fala. Então, ou seja, está vendo? Ele não é digno de confiança. Vocês não podem confiar nesse homem, porque nem o preço do discurso dele existe. E aí Paulo então assim a igreja de Corinto então passou a avaliar o orador dessa forma. E aí, como o apóstolo Paulo não cobrava, a igreja chegou no ponto e falou assim: parece que tem razão, já que o apóstolo Paulo não cobra nada, estou achando que realmente ele é desprezível. E é essa palavra que ele acaba usando no texto, que foi uma forma como a igreja começou a falar: realmente o que Paulo fala está parecendo para nós que é desprezível. Paulo questiona a igreja de Corinto então, para trazer luz e razão aos pensamentos dele. Percebam vocês que essa não é a primeira vez que Paulo vai questionar algumas coisas, e ele usa então esse recurso ao longo da segunda carta à igreja de Corinto, exatamente para quê? Porque esse é um movimento que se faz de quê? De que você questiona o indivíduo que está te ouvindo, para que ele possa pensar a respeito daquilo que você quer que ele desperte, para poder analisar aquela situação que está sendo discutida. E é isso que Paulo vai fazer aqui. Por amor à igreja de Corinto, Paulo se absteve de cobrar qualquer valor monetário. Paulo não usava a igreja como balcão de negócio ou uma empresa, e é por isso que ele fala: olha, em nenhum momento eu fui pesado a vocês, em nenhum momento eu quis cobrar de vocês, apesar de que eu tinha o direito, sim, como apóstolo, porque é bíblico, né, a importância do sustento do ministro do Evangelho, da igreja ser responsável pelo sustento do ministro, é bíblico. Você pode até conferir isso lá na Bíblia depois, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Mas aí Paulo então está expondo as razões do porquê, para trazer luz à mente da igreja de Corinto, que estava sendo cauterizada, que estava ficando obscurecida pelas mentiras dos falsos apóstolos. Para não ser pesada a igreja, já falamos, Paulo afirma categoricamente que esses falsos apóstolos não vêm de Deus, mas sim do diabo. A motivação deles não é a glória de Cristo, mas sim a sua própria glória. Então é preciso estar atento ao que tem sido pregado no dia de hoje. Por quê? Porque muitas vezes nós observamos que os fatos narrados na segunda carta aos Coríntios têm acontecido nos dias de hoje. Então, ou seja, a mensagem tem se encontrado o quê? Distorcida. E aí eu sempre gosto de dizer o seguinte: Paulo vai lá em Atos dos Apóstolos, Paulo escreve num trecho dizendo assim: porque os crentes de Tessalônica, os crentes de Bereia eram mais excelentes do que os de Tessalônica. E por quê? Porque eles analisavam tudo aquilo que Paulo ia dizendo. Então, os crentes de Bereia, tudo aquilo que Paulo falava acerca do Velho Testamento, acerca dos profetas, eles checavam para ver se realmente batia com aquilo que Paulo estava dizendo. E nós, hoje em dia, que declaramos ser cristãos, precisamos checar os discursos, as oratórias, as pregações, as mensagens, de acordo com o quê? De acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que estiver fora da mensagem da palavra
maldição. Ou seja, qualquer pregador que seja, qualquer pessoa que seja, se ela porventura estiver pregando uma mensagem diferente daquela que está posta nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo orienta: olha, que isso seja maldição, que você não receba isso na sua vida, que você esteja atento. Por quê? Porque isso pode trazer confusão e pode te afastar dos caminhos de Deus e da presença dele. Terceiro ponto, então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, agora eu vou agir de insensatez. Vocês, olha, eu cheguei aqui ao extremo da coisa, para ver se vocês acordam para a realidade da vida, para ver se vocês acordam para aquilo que eu quero demonstrar. Então, está aqui, ó, a insensatez de Paulo para trazer o quê? Para trazer a igreja de Corinto a sensatez. Paulo vai usar de um modo insano para trazer sanidade à igreja de Corinto. Paulo vai chegar ao extremo da questão agora, para que a igreja possa acordar de uma vez por todas. Então vamos ver o que isso significa. Paulo agora então vai chamar a igreja de Corinto a sensatez por meio do quê? Por meio das suas credenciais. Eu particularmente gosto demais nesse ponto, quando Paulo mostra quem ele realmente é. Porque se você vem acompanhando a nossa jornada aqui ao longo dessas 16 aulas, você deve ter visto lá na carta, na aula introdutória, melhor dizendo, que nós fizemos o destaque que Paulo, para a época dele, ele era um cara extremamente qualificado. Paulo não era qualquer um para a sua época. Paulo era um homem que ele tinha um conhecimento da filosofia, da antropologia, do judaísmo, das experiências com Deus. Era algo assim extraordinário, algo fenomenal. Paulo era um homem que qualquer pessoa, cristã ou não cristã, teria interesse de sentar para ouvir ele falar. Por quê? Porque era um homem de grande conhecimento, era um homem do conhecimento extremamente vasto para a sua época. E aí então, nesse momento, já que não se resolveu da forma mais amorosa para ele mostrar que a igreja estava andando por caminhos perigosos, que a igreja estava sendo enganada, ele falou: olha, tá bom, esses caras aí, esses falsos apóstolos, estão achando que é alguma coisa, pois agora então eu vou mostrar as minhas credenciais também. Então ele vai mostrar as suas credenciais para calar de uma vez por todas esses falsos mestres. E aí Paulo vai usar essa técnica não para se autopromover. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, e inclusive ele mesmo, o apóstolo Paulo, destaca ao longo do texto. Nós vemos que ele mesmo destaca o tanto que ele fica incomodado de falar de si mesmo, para que a igreja possa então ter uma melhor compreensão, mas como uma ferramenta então para chamar a igreja à realidade dos fatos. Paulo não vai se autopromover, ele vai usar esta forma de ação, esta forma de agir, para trazer luz à igreja de Cristo. Assim então Paulo vai usar um método que não lhe agrada, já falamos, mas que naquele momento então era necessário para o bem da igreja. Continuando, Paulo pega aquilo que os falsos apóstolos mais se gabavam e destacavam, e faz um comparativo com a sua vida apostólica, que é exatamente o que a gente percebe dos versos 22 ao 28. Os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles se gabavam que eram descendentes de Abraão, que eram israelitas, que eram hebreus, que eram descendentes de Moisés, que eles faziam prodígios e milagres, etc. E aí o apóstolo Paulo, então, no versículo 22 ao 28, ele vai dizer: tá bom, vocês aí, falsos mestres, porque na verdade quando Paulo escreve, ele está escrevendo aqui nesse ponto da carta a igreja, mas chamando a atenção daqueles falsos mestres, dizendo assim: ó, vocês se acham alguma coisa, pois então agora eu vou mostrar realmente quem eu sou, então, para ver se cala a boca de vocês de uma vez por todas. Então, assim Paulo destaca que, se for por conta de Titus, ele é muito mais excelente que todos esses falsos mestres juntos. E basta você então aí na sua casa depois reler dos versos 22 ao 28 para você ver aquilo que eu falei há alguns segundos atrás, de que Paulo
extremamente qualificado, extremamente preparado para fazer a boa obra de Cristo. Entretanto, só que a grande diferença então deles para Paulo era que esses não tinham os sofrimentos de um apóstolo, ou seja, esses apóstolos eles se gabavam de prodígios, de milagres, de serem muito eloquentes, mas eles não carregavam com eles o que? Os sofrimentos que Paulo passou por conta de fazer a obra de Cristo. O sofrimento que Paulo teve por executar, todo o chamado de Deus em sua vida, por ouvir a voz do Senhor, a se abdicar de uma outra vida que ele poderia ter, de outro caminho que ele poderia seguir, para quê? Para ser um apóstolo de Cristo e fazer a obra do Senhor, lançando a palavra de Deus e fundando as muitas igrejas que Paulo fundou, conforme a gente vê no Novo Testamento. Nós percebemos claramente no Novo Testamento que Paulo foi o maior fundador de igrejas que teve ali do Novo Testamento. Fechando então o quarto ponto da nossa conversa, está aqui exatamente dentro dos sofrimentos, as cicatrizes do apóstolo Paulo por amor à igreja de Cristo. Vocês percebem claramente, nós percebemos claramente o quanto Paulo sofreu para que a obra de Cristo pudesse ser executada, ser concluída. Paulo foi um homem martirizado. Nós vemos claramente, ele escreve aí apedrejamento, a chibatada, saiu fugido muitas vezes da cidade para não ser morto, passou frio, passou fome, passou outras adversidades, solidão, calúnias, difamações. Nós vamos ver assim, é muito sofrimento. Assim, você vê aí no capítulo 11 quantos sofrimentos Paulo passou para quê? Para que a verdade de Deus pudesse chegar aos corações da igreja de Corinto. Os sofrimentos que Paulo passou é algo tão extraordinário que também por meio desses sofrimentos que Paulo passou, as verdades do Evangelho chegaram até as nossas vidas no dia de hoje, no século 21, e vão continuar chegando até a segunda volta de Cristo, até o dia que Cristo voltar e buscar a sua igreja. Então você perceba que não é brincadeira a forma como esse homem viveu, aquilo que ele sofreu, para que as verdades de Deus pudessem chegar aos corações das pessoas que estavam então precisando ouvir essas verdades, receber essas verdades, ter um encontro verdadeiro com Deus e assim ter novidade de vida. O amor pela igreja de Cristo consumiu a vida de Paulo, e não é à toa que uma das cartas dele, lá na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo vai escrever: olha, eu abri mão de todas as coisas por amor à obra de Cristo. Na verdade, Paulo ainda escreve mais: olha, para mim tudo virou esterco por conta da questão de de escolher fazer a obra de Jesus Cristo, seguir o chamamento que Deus tinha para a minha vida. Então a gente percebe que é muito amor. Paulo realmente abdicou a sua própria vida por amor a uma igreja que vinha difamando ele, que vinha caluniando ele, que vinha mesmo menosprezando ele, mas mesmo assim, por amor a Cristo, por amor à obra do Evangelho, Paulo continuou firme e continuou então amando aquela igreja da forma como um pai ama um filho e não desiste desse filho. Hoje em dia, preciso se perguntar: aqueles que se dizem apóstolos estão dispostos a sofrer semelhantemente pela igreja de Cristo? Essa é uma pergunta interessante, porque hoje no dia a dia o título de apóstolo, essa insígnia apóstolo, esse título está muito desgastado, Qualquer um hoje se levanta e diz: agora eu sou apóstolo, e nós não sabemos muitas vezes quem o comissionou como apóstolo. Então a pergunta que nós temos que refletir nessa manhã é: esses tais apóstolos que estão nos dias de hoje, será que eles estão dispostos a sofrer de modo semelhante como Paulo sofreu por amor a Jesus Cristo? Será
que eles estão dispostos a sofrer e abrir mão de muitas coisas, sejam títulos, bens materiais, por amor à igreja de Cristo, estão dispostos ao esgotamento máximo por amor à casa do Senhor, esses estão dispostos a abrir mão de suas vidas e suas vontades para ter a vontade do Senhor, porque os tais apóstolos que estavam lá na igreja de Corinto não estavam dispostos a isso. Eles estavam dispostos a quê? A terem fama, estavam dispostos a quê? A terem status, a terem poder, a serem reconhecidos como autoridade, diferentemente do apóstolo Paulo, diferentemente de um homem chamado por Deus, diferentemente realmente de um apóstolo que é intitulado e que é designado pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo foi preso, falamos, mas vamos repetir. Paulo foi preso, açoitado, passou perigo de morte, fustigado com vara, apedrejado, privações emocionais e materiais. A vida de Paulo é um verdadeiro milagre, irmãos. A vida de Paulo, você que está me assistindo aí, você observa o tanto de situação terrível que Paulo passou. Realmente a vida desse homem, do início ao fim, é um verdadeiro milagre. Deus tinha um grande propósito na vida de Paulo e o sustentou até o fim da jornada, até que ele cumprisse o seu propósito aqui nessa terra. E por fim, a preocupação que ele tinha com todas as igrejas. Assim, quando Paulo usava a sua autoridade para fortalecer a vida das igrejas, os falsos mestres usavam a igreja de Corinto para quê? Para fortalecer a sua autoridade. Perceba que é completamente o contrário. Avançando então, está aqui, para nós concluirmos a nossa aula de hoje, como passou rápido. De forma diferente como eu tenho feito, normalmente eu concluo as nossas aulas, a gente faz as conclusões, trazendo os principais pontos que a gente destacou ao longo do capítulo, mas nessa manhã eu trouxe 2 questionamentos para que você pudesse pensar, à luz do texto que nós lemos, à luz daquilo que Paulo destaca aqui no capítulo 11, de como você tem vivido diante de Deus. Como é que você tem vivido para Deus, para o próximo, o seu relacionamento, se você é membro de alguma igreja, se você já não é membro de alguma igreja, porque porventura você tenha se desiludido com essa igreja, você tenha se chateado com alguma questão, você tenha se decepcionado. Eu deixo 2 perguntas para todos nós nessa manhã, para que a gente possa ter uma reflexão, para que a gente possa refletir se realmente, à luz do texto que nós trabalhamos nessa manhã, se nós estamos vivendo de acordo o que a Bíblia diz que eu e você como cristão devemos viver, ou se realmente nós temos seguido aquilo que Deus tem nos orientado a seguir e muitas vezes até a fazer. A primeira pergunta é essa aqui: qual tem sido o meu comportamento como um cristão diante das necessidades que a igreja de Cristo tem apresentado neste tempo? Como é você aí como um cristão que me ouve, eu aqui como um cristão, ou se nós dizemos que somos cristãos, como é que nós temos reagido às necessidades que a igreja de Cristo hoje tem apresentado? Eu tenho me apresentado, me voluntariado, me colocado à disposição das necessidades dessa igreja para participar da vida dela e poder ajudar naquilo que ela precisa? Porque nós temos que pensar, a igreja, nós vimos no início, a igreja é a noiva de Cristo. Paulo estava escrevendo a uma igreja, uma das igrejas na qual ele fundou, e trazendo exatamente essa questão de que ele queria que essa igreja estivesse preparada para se encontrar com o Cordeiro, para se encontrar com o noivo, para se encontrar com o Senhor dessa igreja. Eu e você estamos trabalhando para que a igreja possa se apresentar diante de Deus de maneira santa, de maneira imaculada, de maneira pura. E aí eu falo, nós estamos trabalhando de modo que as nossas próprias vidas estejam sendo preparadas dessa forma, mas também a vida das pessoas que estão ao nosso redor está sendo preparada para esse encontro. Eu e você estamos auxiliando esse processo. Eu quero que você pense nisso.
E a segunda pergunta, tão importante quanto, é essa aqui: estou comprometido em cuidar da noiva do Cordeiro de Deus? Deixa eu te falar uma coisa: a igreja é aquilo que há de mais precioso para Deus. Não tem mais nada nesta terra, eu posso garantir, diante da palavra de Deus, que não tem nada mais precioso para Deus do que a sua igreja. Foi por causa desta igreja que Jesus morreu. E aí vem essa pergunta: eu estou comprometido em cuidar da noiva de Cristo como ela realmente precisa ser cuidada? Pense aí, eu estou pensando também. Passe a semana refletindo quanto a isso. Eu quero desejar que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana, que você possa refletir nessas duas perguntas, que Deus abençoe a sua vida e da sua família, e que você, então, cada vez mais seja excelente diante de Deus. Um forte abraço no nome de Jesus.